Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Celso, sou professor de inglês, eu sou especialista em inglês para os vestibulares. Ou seja, você que está aqui já percebeu que o inglês que você precisa desempenhar na hora da prova talvez seja um pouco diferente daquilo que você estava esperando, daquilo que você estava preparado. Mesmo que você tenha estudado inglês anteriormente, você deve ter sentido que o nível da prova está um pouquinho para frente, está um pouquinho para cima do que você esperava. Já falei isso em vídeos anteriores. O que você precisa é de uma preparação focada e pensada nessas provas que você vai enfrentar. Ainda mais se você é um aluno que vai concorrer a uma das vagas mais concorridas, nas carreiras mais procuradas, nas carreiras mais disputadas. Aí o inglês tem que ser uma vantagem para você. Você não pode perder nenhuma questão, tem que aproveitar e acertar todas. O que eu sempre digo é: o inglês você pode aproveitar um ano todo e estudar com afinco e você consegue gabaritar a prova. Eu não sei se isso é possível em matemática. Eu não sei se isso é possível em física. Eu não sei se isso é possível em química. Mas aqui eu sei que se você estudar durante um ano, você consegue, ao final do período, chegar na hora da prova e gabaritar as questões. Eu estou falando isso não com base, eu acho, eu estou falando isso com base aquilo que eu já vi acontecer com os alunos que passaram aqui comigo. O inglês permite que você possa fazer essa diferença na hora da prova. Hoje eu vou falar para você de uma das bancas mais pedidas, uma das coisas que os alunos mais me pedem. Aliás, se eu te falar para você de 10 alunos que me encontram nos corredores, que me mandam mensagem, 8 vão me falar: professor, fala um pouco da prova da Unifesp para gente. Tranquilo. Por que a prova da Unifesp? Primeiro, porque é uma prova de uma universidade muito desejada aqui em São Paulo, a Federal de São Paulo. Quando eu prestava vestibular, algum tempo atrás, a gente chamava de a Escola Paulista de Medicina, aqui no bairro da Vila Mariana. Hoje a gente chama ela de Unifesp, né? Creio que a maioria dos alunos que hoje estão concorrendo nunca ouviram falar em Escola Paulista de Medicina, só conhece como Medicina Unifesp. Aí já é uma outra história, eu estou saindo um pouco do assunto, mas o que eu quero dizer com isso tudo é uma escola muito desejada, porque é uma escola pública, federal, ou seja, com ensino público gratuito e de qualidade. Portanto, é uma escola muito concorrida. E por que os alunos me mandam mensagem, pedem sempre para eu falar sobre a prova da Unifesp? É uma prova que dá a impressão que o inglês é mais importante. Na verdade, o inglês é importante na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, na FAMEMA, na FAMERP, todas as outras. Acontece que na Unifesp você tem essa percepção do peso do inglês. Eu vou explicar. Aí você vai entender por que todo mundo me pergunta da prova da Unifesp. Houve um tempo que a prova de linguagens da Unifesp era num dia e a prova de habilidades específicas no outro. Era um dia muito legal de fazer a prova da Unifesp. Era o dia que nós íamos até a porta da faculdade, da escola, da faculdade, onde estava sendo aplicada essa prova. Ficava lá com o pessoal, que eram 2 dias. Então, prova de linguagens num dia, prova de habilidades específicas no outro dia. Nesse dia de linguagens, a prova costumava ser assim: uma redação, 30 questões de português, 15 de inglês. Ou seja, você vê que pela quantidade de questões e pelo peso dentro da prova, o inglês era importante. O que aconteceu? Para reduzir custos e outras questões, a prova foi reduzida em seu tamanho. Então, a prova de linguagens passou a ter uma redação, 15 questões de português, 10 de inglês. Então, embora tenha caído o número de questões, tenha sido reduzido, você percebe que pelo peso, pela proporção, o inglês aumentou. Antes era 1/3 da prova, agora virou alguma coisa ali entre 35% e 45% da prova. E digo mais, teve anos, nos últimos 5, 6 anos, teve momentos que a gente fala assim: 15 de português, 10 de inglês, mas houve anos que foi 13, 12, ou seja, o inglês, nesse dia da prova de linguagens, correspondeu a quase 50% da prova. É por isso que os alunos sempre me procuram e pedem para falar dessa prova. Eu vou falar da Unifesp, mas eu garanto para você que o que eu falar hoje para a Unifesp vale para todas as provas que você for fazer da banca Unesp. A banca organizada pela Universidade Estadual de São Paulo é uma banca excelente, uma banca muito boa. Eu gosto demais do estilo de prova deles, porque
valoriza a inteligência, a capacidade analítica e de raciocínio do candidato. E é o que a gente deseja quando vai fazer uma prova, que você seja premiado pela sua capacidade, não porque você memorizou 2 ou 3 coisas, ou porque você sabe alguma coisa ali, e qualquer pessoa que decorar também vai saber. Isso é uma coisa que ficou no passado. Então, essas bancas costumam privilegiar a análise e o raciocínio. A VUNESP é uma delas. Dito isso, eu vou falar hoje, vale para todas as provas da VUNESP, mas eu vou falar especificamente aqui da prova da Unifesp, tá certo? Bom, o que você vai fazer? O que vai acontecer? O que a prova da Unifesp tem de diferente das outras? Eu já adiantei mais ou menos o que eu queria dizer. Você pensa que vai chegar lá e vai ter 10 questões de inglês. Não, vai ter até um pouco mais. O que a banca costuma fazer? Costuma fazer questões interdisciplinares com o português. Então você já vá sabendo que talvez você tenha 11, 12 questões de inglês. E essas questões interdisciplinares que eu falei, normalmente elas vão em aspecto. Elas vão pedir para você uma análise de uma figura, ou análise de uma canção, análise de um poema, e para você analisar qual o efeito utilizado pelo autor para transmitir uma ideia diferente para o leitor. Traduzindo, simplificando, uso, figura de linguagem. Então fica atento, porque a prova gosta de alunos que têm essa percepção que o autor de um texto sempre tem uma intenção de passar uma ideia. E ao fazer essa passagem dessa ideia, usar essa intenção, normalmente ele usa os recursos que a língua permite. E o que a banca está falando? Está falando que todas as línguas usam recursos que são equivalentes. Então, o mesmo recurso que eu uso em português, eu posso vir a usar em inglês. Essa é a primeira observação. Outra observação, e essa vale, acho que é a grande questão que todo mundo me pede, eu vou entregar para vocês aqui nesse vídeo. É o seguinte: você não vai fazer a prova da maneira que ela se apresenta. Com isso, você não vai fazer a prova seguindo a ordem numérica das questões como ela se apresenta. Vamos dizer assim, eu falei que são 25 questões, 15 de português, 10 de inglês. Mas normalmente mistura ali, mas normalmente a prova de inglês vai começar onde? Na questão 16, de 1 a 15 português. Na questão 16, a primeira questão do bloco, vamos chamar de bloco de questões de inglês. Tá? Claro que ali na frente você vai ter na questão 10 um meme em inglês e a alternativa vai estar em português. Você pode ter a tirinha na primeira questão, caso clássico, uma tirinha do New York Times na primeira questão, pedindo uma figura de linguagem, outro caso clássico. Mas o bloco começa ali na 16. Historicamente, a questão 16, como ela se apresenta? A ideia geral do texto é: a leitura do texto é a última coisa que você vai fazer. E aí você vai lembrar de outros vídeos que eu tive aqui, explicando como fazer essa prova. Quais são os pilares da sua aprovação no vestibular no que tange ao inglês? O que é o pilar da sua aprovação passando pelo gabarito em inglês? Primeira questão de todas é a interpretação de texto. E não sou eu que falo isso. Eu trago para você o edital da VUNESP. Tá? Esse aqui é o edital da Unesp, mas é exatamente igual ao da VUNESP, da Unifesp no caso. Então tá lá. O vestibular, qual é o objetivo? Artigo 1º, né? Selecionar candidatos que articulem ideias de modo coerente. Isso vai ser visto na sua redação. Isso vai ser observado nas suas questões dissertativas. B. Compreendem ideias, relacionando-as tanto na leitura de texto, e vai ser cobrado nas alternativas, quanto na hora de você fazer a sua redação e escrever as suas questões dissertativas. Letra C. Se expressam com clareza. Ou seja, repare que tudo se passa por a maneira como você recebe o conteúdo. Lá no inglês a gente chama do input, né, o que vem, e como você vai produzir seu output. Então, como você domina a sua leitura, e a partir da sua leitura e da sua prática, você desenvolve essa capacidade de apresentar essas ideias. Dito isso, o que você tem que ter? Primeiro, leitura de texto, interpretação de texto. Qual é o próximo pilar? Para essa interpretação de texto ser funcional, ser ótima, ter condição de ser
bem desempenhada na hora da prova, você precisa dominar o vocabulário. E aí vem o que eu falei. Não vai ser num dia, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês. Mas a partir do trabalho consistente que a gente desenvolve, principalmente aqui nos meus cursos, né, a gente faz o quê? Aprende a dominar essa leitura. E é algo que, sendo você brasileiro falando português, você já tem metade do caminho. Pode confiar. Não tenha medo do idioma. Ah, professor, mas o espanhol é muito mais cognato. Concordo. Mas eu também conheço a prova de espanhol e falo para você. A prova de espanhol ela é muito mais difícil, porque a prova de espanhol, por ser cognata, a banca te pede o domínio de expressões idiomáticas. Eu vou fazer um outro vídeo só falando para você. Deve escolher espanhol ou inglês. Eu não vou puxar a sardinha para nenhum lado, porque eu já dei aula para as duas matérias. Sou especialista formado em inglês, mas eu também tenho minha formação em espanhol e conheço os vestibulares. É isso que eu quero falar para você. Antes de ser um professor de inglês, um professor de história, professor que conhece a prova de espanhol, antes de tudo, eu fui um vestibulando. Quando eu estou aqui, eu nunca perco a perspectiva de quem esteve aí. Então eu sei como é que funcionam as coisas dos dois lados. Então, primeiro pilar, interpretação de texto. Segundo, para interpretar o texto, vocabulário. Terceiro, tópicos de gramática. Mas quais tópicos de gramática? Eu volto aqui no edital. E ele fala aqui, ó. Letra B. Compreende as ideias relacionando-as. Faça isso para a leitura do texto. Você vai para a leitura do texto, é o domínio de pronome, é o domínio de conjunção. Basicamente isso. Pronome e conjunção. São elementos textuais que dão coesão e clareza ao texto. Você tem que saber isso. São essas questões que vão pedir para você. Fora isso, vocabulário. Muitas vezes ainda o modal verb, porque o modal verb tem uma característica muito específica na língua inglesa. E por que a banca gosta tanto de cobrar o modal verb? Porque é um elemento que você, pela tradução, você perde muito do sentido. O uso do modal verb é muito amplo na língua inglesa. Então ele pede que você estude, domine, porque se você não dominar, você não pega o sentido. A tradução é insuficiente. Obviamente, vou fazer um vídeo aqui só para falar sobre isso. Portanto, os pilares são... Vou voltar aqui. Fala comigo aqui, ó. Pilares são interpretação de texto, subsidiar a interpretação de texto, domínio de vocabulário. Do domínio de vocabulário vão derivar algumas questões. Segundo ponto, esse domínio desses tópicos de gramática. E eu quero que você perceba, você não vai começar a prova da forma que ela te apresenta. Você vai pensar na prova essas questões de vocabulário. Quer ver só? Para a gente encerrar, eu vou abrir a prova aqui para você. A gente vai ver como é que isso funciona na prática. Então, eu vou repassar aqui com você. Então, a Unifesp. Por que a Unifesp? Porque é uma prova extensa, exigente e muito desejada. A vaga na Unifesp é muito desejada. Demanda de você uma preparação completa. Não dá para chegar com diquinha, com bisuzinho, com rec. Esquece isso aí. Tá? Quem chega por aí vai ficar pela metade. Quem só lê texto acerta a metade da prova. Quem estuda só esses tópicos que eu falei, pronome, modal verb, conjunção, também vai acertar metade. Você precisa combinar as duas habilidades. Por fim, tem uma característica específica de abordagem e resolução, que é exatamente isso que eu estou te falando. Você que vai ditar o ritmo da prova. Tá? Então, assim, você não vai começar... Depois eu linko isso aqui. Você não começa da forma que a prova se apresenta. Você vai pensar questões de resolução direta. E quais são as questões de resolução direta? Essas que eu falei. Pronome, conjunção, modal verb. E aí você pode ter de vocabulário, você pode ter uma questão ali de um cartoon, uma questão de um meme, questões mais comuns. Por quê? Porque o texto apresentado ali é mais curto. Como você já acumula domínio em leitura de texto, você vai bater o olho e já vai acertar. Dito isso, você vai pensar nessa prova as questões de resolução direta. Conteúdo que você estudou, vai reconhecendo na hora da prova. Como resolver uma questão de pronome?
como resolver uma questão de conjunção, como resolver uma questão de vocabulário. Essas informações estão restritas ali no enunciado. Se você tem o domínio, você chega com o domínio, olha para a questão e a resolve de cara. Óbvio, é uma construção, mas chega na hora da prova, você vai selecionar, você vai escolher, vai pensar, vou fazer essa, essa e essa. Na maioria das vezes, isso representa quase metade da prova. Ou seja, numa questão, numa prova com 10 questões, 4 questões você já vai acertar assim. Próximo passo. Questões de interpretação de texto. Mas de que maneira? Primeiro você vai responder as questões usando as técnicas do skimming e do scanning. Essas que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Questões que permitem que você passeie pelo texto, pelo trecho do texto, encontre a informação pedida, leia com atenção, verifique se a resposta correta está presente nas alternativas. Aí você vai fazer um falso verdadeiro, olha, vai acertar mais essa questão. Aí você tem mais 2 questões que você pode acertar. Então, primeiro, você começou pelas questões de resolução direta. Pronome, modal verb, conjunção, vocabulário, meme, cartoon. Bom, já foi pontuando ali na prova. O que ficou? Questões que são do texto, mas que você pode resolver por skimming ou scanning. Que é o quê? Buscar a opinião de um autor, a opinião de um entrevistado, a opinião de alguém que foi citado no texto ou ainda uma informação ou um dado específico. Você vai no texto, identifica, verifica se o que está no texto tem correlação na alternativa, acertou. Quem fica por último? As questões de interpretação de texto. Porém, essa prova da Unifesp tem uma característica. Ela apresenta essa resolução, essas questões, por parágrafos. Então vem de acordo com o terceiro parágrafo, de acordo com o segundo parágrafo, de acordo com o quarto parágrafo, a conclusão do texto. Ou seja, você pode fazer uma leitura parcial e aí fazer a resolução da questão. E aí, por final, aquela questão que eu falei, a 16, a primeira, a ideia geral do texto. Você já leu o texto inteiro, ainda que por pedaços, vai faltar 1 ou 2 parágrafos para você fazer a leitura, fazer a resolução. E aí vem a discussão que eu apresento para vocês, que é a experiência e a prática vão dizer para vocês que essa é a melhor forma de fazer por alguns aspectos que eu vou apresentar. Tem gente que fala assim, professor, eu prefiro ler o texto inteiro e daí fazer a resolução na sequência. Eu entendo isso, mas em termos de vestibular, essa prática não é eficaz ou eficiente. Por quê? Você pode perder um tempo precioso aqui, você pode ter que fazer releituras, ou seja, implicar em perder mais tempo. Você pode chegar na questão 18 e já esqueceu o que você leu quando você fez a questão 16 e 17. Essas coisas acontecem. E eu sei que o dia da prova é um dia tenso. É um dia que você não vai estar tranquilo. Uma coisa é você fazer isso no silêncio da sua casa, na tranquilidade do seu lar. Outra coisa é você fazer isso na hora da prova. Dito isso, ficou já demonstrado que fazer dessa maneira parcial permite que você responda as questões de maneira mais rápida, ágil e confiante. Ou seja, acertando. Tá inteiro, tá ali, ó. É muito melhor você ler um parágrafo que ler todo o texto. Ainda mais na hora da prova. No entanto, não se engane. Eu peço para você ler texto durante toda a preparação, exatamente para quando chegar nesse momento, ter essa habilidade de ler os trechos com bastante agilidade. Então, você lê bastante texto durante toda a preparação, para no dia da prova da VUNESP, poder ler pedaços, parágrafos, trechos, e já ter uma noção do conteúdo completo. Certo? Então, a grande questão é essa. Você não perde tempo, você responde as questões de maneira mais ágil e responde com mais confiança. E vestibular, muitas vezes, passa tanto pelo domínio do conteúdo quanto pela confiança. Seguindo dessa maneira, resoluções das questões de abordagem direta. Depois você faz a resolução das questões de textos curtos, meme, anúncio, cartoon. Depois você resolve as questões do texto, porém conforme os parágrafos pedidos.
de acordo com o terceiro parágrafo, de acordo com o segundo parágrafo. Por fim, você pode até fazer um skimming, né, aquela leitura do texto superficial, uma vez que você já dominou os parágrafos do texto, e fazer a resolução da última questão. É assim que eu peço para o pessoal fazer. É assim que você consegue resolver essa prova de uma maneira ágil, rápida, eficaz e confiante, ganhando tempo suficiente para fazer depois a sua redação, que é pedida no mesmo dia, fazer a prova de português, que é uma prova muito exigente. Conheço a prova. A de literatura é tranquilo, mas literatura é um assunto que a gente consegue dominar por saber as características das escolas literárias. Mas as outras questões de português exigidas nessa prova, questões muito difíceis. Então você usa o tempo que você ganhou aqui para responder essas questões lá. Veja como essa habilidade do inglês te ajuda não só na hora do inglês, mas também a resolver a prova como um todo. E isso faz muita diferença na sua aprovação. Obrigado pela sua atenção. Eu falei muito mais do que eu esperava. Então, se alguma coisa aqui ficou em aberto, não ficou claro, agora eu tenho falado por bastante tempo, tentado ser bem minucioso nas explicações. Por favor, venha, faça um comentário, faça uma observação. Esse canal não é meu. Eu sei. Não, de maneira nenhuma. É um serviço para vocês. Estou aqui à disposição, compartilhando para todos aqueles que precisam e querem saber uma orientação de como deve estudar o inglês para o vestibular. Lembrando que o inglês faz muita diferença. Claro, não é só na universidade, a hora que você vai ler os textos em inglês, que você certamente lerá os textos. Antes, já dá para você fazer muita coisa aqui. Não deixe de seguir, deixa seu like, que isso é muito importante. Informa os colegas, fale a informação que o canal existe, que o canal está aqui para servir a todos vocês que precisam de ajuda com o inglês, precisam gabaritar essas questões para poder ter chance de beliscar a vaga que você tanto deseja. Eu paro por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.